Vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Estamos quase a chegar ao fim da nossa série de mensagens no livro de Hebreus. Tem sido uma viagem muito proveitosa e temos visto que nos 12 primeiros capítulos de Hebreus fala muito de Jesus Cristo, como Jesus é melhor, Ele é o perfeito sumo sacerdote, Ele é o perfeito sacrifício, Jesus é o único Salvador. Mas como é que isso se traduz para as nossas vidas? O escritor de Hebreus, no capítulo 13, ele vai mostrar que quem está em Cristo, que quem reconhece a superioridade de Cristo, vai ter uma vida diferente, uma vida transformada. E aqui, neste último capítulo, ele deixa-nos vários ensinamentos compactos, rápidos, mas que vão mostrar quais são características de uma comunidade de fé onde Jesus Cristo é verdadeiramente visto como o melhor. Ele fala para uma igreja, para uma congregação, ele está a falar para nós e mostra qualidades que nós precisamos ter enquanto igreja. Quantos de vocês vieram cá hoje calçados de botas protetoras? Sabem aquelas botas que usam nas obras com os dedos de pé mesmo reforçados? Seria bom, porque eu acho que hoje a palavra de Deus vai pisar nos nossos pés. Pelo menos eu, ao ler esta passagem, fiquei muito impactado com este ensinamento. E então eu espero que todos nós hoje estejamos prontos para mudar, para sermos transformados. Se Jesus Cristo verdadeiramente é o melhor, esta vai ser a nossa maneira de viver. Então, vamos ler a palavra de Deus, começando em versículo 1. Já há 2 semanas estudamos este versículo, mas vamos começar daqui e avançar. Hebreus capítulo 13. Permanece o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desamparei. E assim, com confiança, ouçamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Esta é a palavra do Senhor. Nós aqui em Hebreus capítulo 13 podemos ver em versículo 2, em primeiro lugar hoje, que precisamos arriscar e sacrificar com generosidade. Uma comunidade, uma igreja que vê Cristo como o superior, como o melhor, vai arriscar-se e sacrificar-se com muita generosidade. Ele diz em versículo 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Esta palavra aqui é muito interessante. A palavra hospitalidade, literalmente, significa amor aos estrangeiros, ou aos estranhos. Lembrem, na semana passada nós vimos, eu acho que tenho um slide aqui, Gisele, não sei se está aí, mas pronto, sobre a... Não é isso, deixa estar, fica para mais tarde. Mas lembrem, na semana passada, nós vimos aquela palavra, em versículo 1, permanece o amor fraternal. E a palavra lá era Filadélfia. A palavra do grego amor aos irmãos, amor fraternal.
Esta palavra aqui, onde diz hospitalidade, tem a ideia de amor aos estranhos. É a palavra filozenia. E aquela palavra zenia é a palavra estranhos, como nós usamos a palavra xenofobia. É assim que se diz? Xenofobia. E então o que é xenofobia? Fobia, medo de estranhos, de estrangeiros. E então ele está a dizer, em vez de ter medo dos estrangeiros, dos estranhos, temos amor. Demonstramos uma capacidade de abrir os nossos corações, de partilhar dos nossos recursos com aqueles que são estranhos para nós. É interessante que nesta passagem ele destaca várias pessoas com que devemos ter amor. Ele fala de estranhos, mais tarde, em versículo 3, ele fala de presos e também dos maltratados. A tentação que nós muitas vezes temos é de nos isolar e proteger nós próprios. Não queremos meter em sarilhos, queremos evitar problemas quanto mais possível, mas o escritor de Hebreus mostra que o amor baseado em Jesus Cristo é um amor que arrisca e sacrifica. Nós, muitas vezes, como pais, ensinamos os nossos filhos: não fala com pessoas estranhas. O escritor de Hebreus está a dizer, para nós que conhecemos Jesus, nós vamos atravessar barreiras que o mundo normalmente não vai atravessar. O mundo sabe muito bem como amar os seus amigos, mas o mundo não sabe muito bem como amar o estranho, como amar o prisioneiro, como amar o vulnerável. E então, a escolha para estas pessoas nesta altura era, havia perseguição e muitas vezes as famílias de cristãos vinham para uma cidade fugindo da perseguição e a opção era: ou vou abrir a minha casa, a minha vida para receber estas pessoas, ou vou ignorar a sua necessidade e continuar a viver a minha vida fechada. Esta foi uma grande necessidade nesta altura. Então o escritor de Hebreus está a dizer: vai colocar ao dispor aquilo que tenho para ajudar os outros. Então agora a pergunta para nós enquanto igreja é esta: nós vamos ser uma igreja assim? Vamos ser uma igreja onde arriscamos, onde sacrificamos com generosidade? Podemos ser uma igreja com sorrisos plásticos, onde nos cumprimentamos e ficamos cada um no nosso cantinho seguros e tranquilos? Ou podemos ser uma igreja que, quando há uma necessidade, estamos lá? Quando vemos alguém que está com mágoas e dores, em vez de isolar aquela pessoa, corremos e ajudamos. Pensa no exemplo de Jesus Cristo. Jesus, ele tocava os intocáveis. Ele falava com aqueles que ninguém mais atrevia a falar. Ele jantava com os desprezados, perdoava aquela que todos queriam apedrejar, derrubava mesas dos poderosos pela causa da justiça e da glória do seu Pai. Jesus lavava os pés daquele que iria o trair. Jesus restaurou aquele que lhe tinha abandonado. Vai ser assim o nosso amor? O apóstolo Pedro, ele fala disto mais tarde. Ele diz o seguinte: sobretudo, tende ardente amor. Essa palavra ardente é amor fervoroso, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aqui Pedro fala daquilo que é dito em Hebreus. Ele diz: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Pedro diz: com alegria. Não por obrigação, mas com alegria. É o seu privilégio servir os que têm necessidades. A nossa mentalidade deve ser esta de: Deus, todo o meu tempo,
talentos, tesouros, à minha disposição, tudo o que sou está nas tuas mãos. Faz-me, como nós cantamos, um vaso de benção. Um outro aspecto incrível desta frase é como ele diz: porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Isto é misterioso. Para os leitores aqui, eles muito provavelmente pensavam em Gênesis 18, onde Abraão ele recebe 2 homens desconhecidos, realmente 3. 2 daqueles homens são anjos e o terceiro é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E então Abraão ele recebe estes homens não conhecendo exatamente quem eles são, mas esta passagem é muito provavelmente uma alusão àquele momento. Isto está a dizer que quando acolhemos pessoas, mostramos amor, há sempre muito mais a acontecer ao nosso redor do que nós percebemos. A ideia é que o ato de amor, ao nosso ver, muitas vezes é visto como muito pouco. É visto como simplesmente, como é dito por Jesus, dar um copo de água. Não é muita coisa. Mas o autor de Hebreus está a dizer que atrás de um gesto há muito mais a acontecer e há muitas mais consequências do que nós podemos perceber. Nós, ao calar, ao insular-nos, ao fechar-nos às necessidades das pessoas, vai haver consequências horríveis. Nós, ao abrir mão, ao mostrar amor, ao sacrificar-se, eu garanto-te, as consequências positivas e a glória que é dada a Deus é muito mais, sempre muito, muito, muito mais do que tu podes ver naquela altura. Jesus Cristo, esta palavra aqui, estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste ver-me. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu sei que se Jesus Cristo corporalmente estivesse aqui conosco hoje, o desejo da grande maioria de nós seria de adorar Jesus, ungir Jesus com óleo precioso, tal como Maria fez. Nós não podemos fazer isso literalmente. Mas o que esta palavra está a dizer é que quando nós mostramos este tipo de amor, é um ato de amor diretamente a Cristo. O estrangeiro, o vulnerável, o prisioneiro, aquele que é maltratado, muitas vezes não vai conseguir recompensar aquilo que nós fazemos. E esse é o objetivo de tudo isso. Porquê? Porque se alguém pode retribuir aquilo que nós estamos a fazer, é simplesmente um negócio, é um jogo de política. Mas amor verdadeiro vai arriscar-se e dar-se com grande generosidade. É este o amor que nós temos. Eu dou graças a Deus que ao longo deste último ano eu tenho visto vez após vez após vez muitos de nós a demonstrar isto mesmo. Não cansemos de fazer isto. Não vamos parar. Vamos mostrar amor, vamos sacrificar, vamos ajudar, vamos continuar a não esquecer da hospitalidade. Esta deve ser o nosso objetivo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Mas em versículo 3, podemos ver a segunda verdade de hoje. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles.
e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Os leitores de Hebreus, eles podiam olhar para o sofrimento, especificamente neste caso, dos outros cristãos, e dizer, é o problema deles. Não é o meu problema. Eles se safam. Esta é a nossa atitude. O amor verdadeiro tem um aspecto muito importante. E isto, a palavra aqui é empatia. É colocar-nos no lugar da outra pessoa. Sentir o que a outra pessoa está a sentir. E é isso que está a nos chamar. Diz, lembrai-vos dos presos. Como se estivesseis com eles. Não ignorar, eles estão longe. Neste caso, muito provavelmente está a falar de outros cristãos que estavam a ser perseguidos, que estavam presos. Vamos ignorá-los? Vamos esquecê-los? Diz, não. Faz que tu estás com eles, dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. As pessoas que o mundo maltrata, nós vamos e procuramos sentir o que estão a sentir. O chamado é de olhar para as necessidades dos outros, procurar sentir o sofrimento dos outros. Faz-me lembrar das palavras de Romanos 12, onde diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É esta a ideia da empatia. Agora, eu sei que há alguns de nós que somos bons nisso. Somos naturalmente pessoas com empatia. Somos pessoas que simplesmente ao ver um filme triste, ficamos a chorar e precisamos de uma caixa inteira de lenços. Outros de nós temos corações um pouco mais duros e fortes. Mas a ideia é independente da nossa personalidade. Uns mais fortes, outros mais vulneráveis, mais emocionais. Devemos procurar lembrar dos sofrimentos dos outros. O amor verdadeiro que está a ser descrito é um amor que não se importa se alguém toma vantagem dele próprio. Possivelmente esteja a pensar, lembra-se dos sofrimentos dos outros, mas precisamos guardar que as pessoas vão tomar vantagem da nossa generosidade. Ok? O amor verdadeiro não se importa a ser tomada vantagem ou até ser levado a mal. Pensa sobre os teus filhos. O amor que tu demonstras para os teus filhos, especialmente quando eles são pequenos, é retribuído igualmente, de uma forma igual? Não, tu estás a dar 99% e eles, de vez em quando, estão a dar 1%. Amo também, ou alguma sorriso, alguma coisa assim. Isso é o amor. E nós, tantas vezes, temos esta ideia. Eu vou tratar bem os que me tratam bem. Aqueles que não me tratam bem, bem, eles ficam no seu cantinho, eu vou no meu. Não é isso que está a ser descrito aqui. Lembrai-vos dos presos. Isto, precisamos lembrar que há muitos cristãos, hoje, no mundo todo, que estão a sofrer. Quero deixar, agora sim, Gisele, vamos ver. Por exemplo, isto, na semana passada, cristãos são agredidos e presos por se recusarem a adorar Buda no Vietnã. E fala de como vários desta congregação, na semana passada, foram agredidos, foram maltratados, foram levados presos por fazerem aquilo que nós estamos a fazer aqui esta manhã. Vamos para o próximo. Isto apareceu nas notícias esta semana. Mais de 4.300 cristãos foram mortos em 2018 devido às suas crenças. 4.300. Isso comove-nos, preocupa-nos, oramos
pelos perseguidos. Vamos para o próximo. Acho que é um próximo. Diz, um total de 245 milhões de cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, pentecostais, cristãos expatriados, convertidos, são perseguidos, ou 1 em cada 9 cristãos. Conta 1 em 12 no ano passado, acrescentou a organização. Isto é uma notícia que saiu esta semana. 245 milhões de cristãos a sofrer perseguição. E isso nos choca, isso deixa-nos comovidos. Nós, esta semana, tivemos o privilégio, no domingo passado, ouvir o irmão José António falar do seu ministério em lugares que é muito isto a acontecer. Na quinta-feira, a irmã Marta esteve aqui, falou do seu trabalho em lugares muito parecidos assim também. Nós vamos ser uma igreja que simplesmente olhamos para as nossas necessidades, ou vamos levantar os nossos olhos e ver o sofrimento de pessoas dentro da nossa congregação, dentro da nossa cidade, dentro do nosso mundo, ou que Deus possa abrir os nossos corações e que possamos ter corações maiores, mais cheios de amor. Deus faz-nos uma igreja com um coração grande. Mas continuamos em versículo 4. Diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio, casamento, e o leito sem mácula. Quando fala do leito é um eufemismo ou uma maneira delicada de falar de relações sexuais. Diz, porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora, vários pontos. Eu disse, o escritor de Hebreus parece que ele está com pouco espaço no rolo que está a escrever e quer dar algumas verdades muito rapidamente. E aqui, ele vai e começa a falar da pureza moral. Diz venerado, esta é a ideia de valorizado. A palavra é precioso, é o casamento. Esta palavra aqui é usado, venerado ou precioso, é usado pelo apóstolo Pedro para descrever o sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Então a ideia é respeitar, valorizar o casamento. Agora, nessa altura, e ainda hoje, havia dois extremos. Por um lado, havia pessoas naquela altura que diziam: o bom cristão não vai casar. Ele vai ser um monge ou uma... Qual é o equivalente de uma mulher? Freira. Vai viver uma vida consagrada somente a Deus, não vai interessar na vida da família. E havia muitos naquela altura que acreditavam assim. Pelo outro lado, a sociedade, na maior parte, a sociedade pagã, era como a nossa sociedade hoje. O casamento é algo descartável, não é realmente algo muito importante. Eu li hoje um estudo sobre atitudes de jovens portugueses sobre casamento. E apenas 51% de jovens portugueses entre 18 e 25 anos acham que casar é importante. Do que viver com uma pessoa casada, de uma forma casada, é importante. Apenas 51%. E é visto assim na nossa sociedade. Então aqui a Bíblia contrabalança os dois extremos. O casamento descartável, pode ter relações com quem quiser. Pelo outro lado, essa ideia de super cristão não vai casar. Mas a Bíblia é claro nisto. Casamento foi criado por Deus, é um dom de Deus e é bom. E a Bíblia afirma a beleza, a bondade e a importância do casamento. E, dentro do casamento, relações, como diz aqui, fala do leito sem mácula. Foi inventado por Deus. É um dom de Deus. Mas qualquer atividade sexual fora do contexto do casamento é pecado.
A Bíblia é claro nisso. Não há nenhum cristão que deve pensar que atividade sexual fora do casamento é lícito ou permitido por Deus. Então, é bom, mas também qualquer atividade fora é pecado. Agora vamos pensar nas nossas vidas. Possivelmente estás a pensar, bem, isto está a tornar-se um pouco desconfortável. Vamos para o próximo ponto. Mas vamos parar aqui. Podemos falar disto um pouco. Marido ou esposa, estás à procura da afirmação ou amor com alguém que não é o teu cônjuge? Só estamos a falar, é uma coisa inocente. Se é inocente, por que estás a esconder isso do teu marido ou da tua esposa? Jovem, procura com toda a tua força chegar ao dia do teu casamento puro, virgem. Estás a ver pornografia? Para e confessa. A palavra aqui diz aos fornicadores e aos adúlteros. Adúlteros fala de um pecado num contexto de casamento. Trair a sua esposa ou o seu marido. Esta palavra aqui, fornicadores, é a palavra porneia. E fala de todo tipo de atividade sexual fora disso. Então, eu oro que o Espírito Santo faça o seu trabalho nas nossas vidas de uma forma pormenorizada e profunda na vida de cada um de nós. Vem comigo a Efésios capítulo 5. Em Efésios 5 fala disto também. Lá em Efésios 5, começando em versículo 3, diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto, que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, as palavras aqui são muito claras. Valorizamos o casamento. Mantemos pureza moral. Agora, antes de avançar, eu sei que muitos de nós vamos dizer: eu não tenho mantido a minha pureza espiritual, minha pureza moral. E agora? Jesus, quando ele fala para a mulher apanhada em adultério, diz: eu não te condeno, vai e não pecas mais. E há mais graça em Cristo do que pecado em ti. Portanto, confessa o teu pecado, rejeita o teu passado, o teu pecado e corra para Cristo. Cristo perdoa, Cristo restaura, Cristo dá nova vida. Mas não despreza a graça de Deus. Não despreza a graça de Deus. Em versículo 5, continua e diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei nem te desamparei. Agora ele vai falar sobre a avareza, sobre a cobiça. É interessante, o Agostinho, ele viveu há 1600 anos atrás. E ele fala que na sua sociedade, há 1600 anos, duas coisas fundamentais na vida das pessoas eram dinheiro e sexo. E ele diz, no mundo, é isso mesmo que está a ser falado aqui, ele diz que no mundo, o mundo é muito ganancioso, mesquinho, é muito mesquinho com o seu dinheiro e muito, vamos dizer, generoso com o seu corpo. Quer dizer, relações sexuais com qualquer pessoa, não interessa seja marido ou esposa, o que for. Ele diz, mas para o cristão é muito generoso com o seu dinheiro, mas muito mesquinho com a sua cama. Falando desta passagem. Vai haver uma inversão dos nossos valores.
E ele está a dizer aqui em versículo 4, ou versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza. Fala sobre o amor, aquilo que não tenho. É desejar um pouco mais. Agora quero fazer uma pergunta, um estudo aqui hoje. Imagina, numa escala de 1 a 10, agora dá um valor da tua satisfação com a tua vida agora mesmo. 10 sendo o máximo, muito, muito bom, e 1 sendo horrível. Bom, para só por um momento. Pensa, qual é o valor que davas à tua vida agora mesmo? Já pensaram num valor? Querem saber qual é a média aqui em Portugal? Eu gosto muito das estatísticas, então, mais uma estatística interessante. 5,1 é o valor médio da satisfação da vida em Portugal. É a segunda mais baixa entre 50 países que foram entregaram estes dados. 5,1%. Um valor de 5,1%. Agora, o que é que isso reflete? É um desejo, uma dissatisfação com aquilo que tem agora. Agora, possivelmente pensas sobre a tua situação e pensas, bem, tu não sabes as contas que eu tenho, tu não sabes a esposa que eu tenho, não sabes os filhos que eu tenho, não sabes o patrão que eu aturo todos os dias. Mas sabe, esta é a beleza desta passagem, é o seguinte. Tu tens exatamente, esta manhã, exatamente a quantidade de dinheiro na tua conta bancária para seres a pessoa mais feliz no mundo. Tu tens a situação familiar agora mesmo para tu seres a pessoa mais feliz no mundo. Como? Ele diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porquê? Como é que podemos dizer isso? Porquê? Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esta frase aqui, não te deixarei, nem te desampararei, há 5, na língua original, há 5 negativas aqui. 5 palavras negativas. E ele está a dizer, eu nunca, nem nunca, nunca, nunca vou te abandonar, nem nunca vou te desamparar. E assim nós podemos estar contentes onde nós estamos agora mesmo. Tens tudo o que precisas de estar contente hoje. Paulo, ele diz, eu aprendi a estar contente em qualquer estado. Ou um estado de grande riqueza ou de pobreza e miséria. E nós, a tendência do coração humano e do pecado do nosso coração e os nossos corações gananciosos é que a felicidade está sempre além. Daqui a pouco, se eu tiver um emprego que paga um pouco mais, aí estarei feliz. Se eu tiver um relacionamento com alguém, tiver uma namorada ou um namorado, ou seja o que for, aí vou ser feliz. E aqui está a dizer, em Cristo, tu tens tudo o que precisas para encontrar esta felicidade, esta estabilidade, este espírito de contentamento. Diz, o Senhor, assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Aqui é o centro desta passagem. Como é que podemos amar de uma forma generosa para pessoas desprezadas, amor ao estrangeiro? Como é que podemos não ter corações avarentos? Como é que podemos amar os que estão a ser perseguidos? É porque em Cristo temos esta estabilidade e esta base. Como é que isto funciona? Amanhã, vamos imaginar um homem que acorda inseguro no seu trabalho, pensa bem, se eu tiver trabalho diferente ou conseguir ganhar um pouco mais, aí vou estar bem. E Jesus diz, é sobre tudo o que precisas, confia em mim.
para a mulher que anda abatida por ataques verbais, por estar sempre num contexto negativo e abatido. Jesus está a dizer, em mim, eu nunca, como ele diz aqui, sou o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ou quando nós encontramos o nosso valor em Cristo, aí os nossos corações nunca serão abalados. Amanhã acordamos e pensamos, será que vou ter suficiente? Será que vou ser suficiente? E Jesus Cristo diz, vem, eu sou suficiente. Vem, eu não te vou desamparar. Não te vou deixar. E essa é a cura, vamos dizer, para a avareza. Essa é a cura para a falta de amor. Porque realmente o oposto do amor não é ódio, é medo. Ele está a dizer, a cura para isto tudo é encontrar a nossa segurança em Cristo. Em quem somos em Cristo. E não na posição que nós temos ou nas pessoas que nós somos vistos pelos outros. Encontramos a nossa satisfação e força em Jesus. Eu, hoje, quando vim para a igreja, eu estava a pensar sobre, em todos os domingos, penso no fim da mensagem, o que quero que as pessoas saiam a pensar. Saiam a pensar. E estive a pensar sobre esta passagem, que tem várias coisas diversas. Eu pensei, olhando para Hebreus todo, gostava que as pessoas, vocês todos, saíssem daqui olhando e pensando, bem, aquela pregação hoje, aquele pregador pensa que Jesus é a solução para tudo. E é isso, esse seria o meu objetivo. Pensar, tão apaixonado. Eu espero que seja assim. Então hoje, todos nós, situações diferentes, mas Cristo, Ele é a nossa satisfação e a nossa força. Procura em Cristo tudo que o teu coração precisa hoje. Vamos orar.